Salve família, salve tropa, marcha nos progressos. Estamos de volta com mais um vídeo, mais uma reação, análise, reflexão, troca de ideia e tudo que é de bom aqui neste canal. E hoje nós iremos abrir aqui a semana com chave de ouro, que é a continuação do EP aí do Cid e do DK. Na segunda passada a gente reagiu à música Dinheiro e hoje a gente vai estar reagindo a Nise da Silveira. Continuação desse EP, teremos na próxima a nova música também que sair. A gente vai dar uma olhada aí pra gente trazer e trocar uma ideia aqui com base na letra deles. Sejam todos bem-vindos, principalmente você, se você é novo aqui no canal, tá? Fica à vontade, assista nossos outros conteúdos para você entender a proposta do nosso canal aqui e poder participar com a gente e fazer parte da nossa família. É isso aí, vamos lá que a gente vai reagir essa música, mas antes peço para vocês, inscreva-se no canal, curta, comenta, compartilha. Sempre aqui nos comentários deixe sugestões, opiniões, por mais que seja diferente da minha, isso não tem problema. O importante é a gente ter um diálogo aqui. Também peço para vocês sempre deixarem pauta, formato de vídeo, né? Que a gente possa agregar aqui no nosso canal, porque vocês nos fortalecem demais. Também peço que vocês ativem as notificações clicando, no sininho, e quando vocês clicam no sininho, vocês serão notificados de todos os nossos conteúdos, até porque a gente é pequeno, estamos rumo a 5.000, e vocês clicando aí, automaticamente vocês serão notificados quando saírem conteúdos nossos, principalmente os vídeos semanais da segunda, quarta e sexta-feira, que sai às 11h15 da manhã, e quando tiver vídeo surpresa, live extra, também vocês receberão notificação. Então o YouTube irá notificar. Também, se vocês quiserem nos fortalecer aí, próximo aos comentários, passando por lado, tem uma opção hypar. Se tiver ainda ativo aqui no canal, peço para vocês clicarem em hypar. Todo mundo tem 3 hype por semana, então a gente tem 3 vídeos por semana. Então é um hype por vídeo. Vocês podem nos fortalecer porque isso ajuda a impulsionar o nosso canal. Esse programa é para os canais menores, justamente para incentivar e impulsionar eles. Então a gente tá aí, se vocês quiserem, nos fortaleça com hype também. Quem quiser, faça parte do nosso canal lá no WhatsApp, é totalmente gratuito, lá eu posto as informações aqui do canal, a lista da semana que eu posto todo domingo lá, então quem tá lá sabe antecipadamente os vídeos que sairão no decorrer da semana, então vai lá e faça parte, não é um grupo, é um canal de informação, tá bom? Quem quiser ser membro, seja membro e clica aí nas informações para vocês saberem. Tamo junto, vamos logo lá que eu já falei demais. Vamos reagir a essa música Nise da Silveira, do DK47 e o Cid. Em 1, 2, 3, foi! Eita! A gente não tá no mesmo barco, mas tamo no mesmo oceano. Alguns no cruzeiro de férias e outros no bote remando. Alguns rindo, outros chorando, eles dormindo e nós trampando. Eita. Meritocracia é conto de fada pra marmanjo. Eu só vou descer pra BC se for pra defender proletário que produz luxo e vive no lixo. Tudo pra enriquecer empresário. Pobre de direita é igual cachorro quando defende bilionário. Tem um canil com o próprio nome do qual ele não é proprietário. Tem ração, tem coleira, mas em troca foi castrado. Você trampa 6-1 e o Nicolás tá de atestado. Você é pobre e compra curso, o primo é rico e aposentado. A Virgínia mente e lucra, tu é honesto e tá quebrado. O banco que pra eles gera dividendo é o mesmo que nós vive devendo. Por isso nós vive trampando e não tamo vivendo. E eles rindo da gente morrendo. Rap não tem lado, ele é contra o sistema mesmo. Mas o sistema é o capitalismo, cê tá ligado, né? Cê é burro ou tá se fazendo? Pra turista morrer é atração, pra favelado morrer é verbo. Eu quero justiça, eu quero paz, vingança é bom, mas eu nem quero. Eu vou lutar pelos meus irmãos, da porta do hospício ao inferno. Somos a revolução de Nise Silveira Lutero. Quem apoia o dono do esgoto tá fadada a viver no bueiro. Você não passa de um carneiro que sonha em virar açougueiro. No final das contas você tem contas e não tem dinheiro. E o que eles não te contam é que eles contam seu dinheiro o dia inteiro. Vento sopro aqui no barco, vocês tomaram as decisões. Me jogarem meio ao mar pra eu me afogar.
acreditar em ilusões. Quiseram me ver sangrar pra eu nadar com os tubarões. Agora os seres do mar estão sobre as minhas supervisões. Cada qual com as suas razões, na selva vale a lei do cão. Mas sempre quiseram calar quem fosse de opinião. A vereadora vai pra câmara propor a lei anti-Oruan, e o empresário vai pras redes criar a lei anti-Brandão. Eles tiraram o nosso pão e só deixou pra nós o circo. A cena virou palhaçada, não vou fazer parte disso. Admito que Neymar é o maior que eu vi jogar, mas me desculpa que esse cara nunca vai ser o meu ídolo. Pobre tem direito àquilo, ele continua escravo, mas lutar pelo direito de ainda ser chicoteado. Vai pra rua defender o interesse dos milionários. Realmente os brasileiros, eles precisam ser estudados. Do outro lado encontramos também os ricos de esquerda. Anda de trem só na Europa, vive da herança dos pais. Não trabalha e tem tempo pra lacrar na internet. São os revolucionários lá das redes sociais. Trap e o funk são irmão, vocês não entenderam o conceito. Eles querem ver nós se matar, só precisavam de um pretexto. Tem duas coisas que evitaria muita guerra entre nós: consciência de classe e interpretação de texto. Pra Jesus eu rezo um terço, Pai proteja minha família, esperando ansioso que tu vai voltar um dia. Mas cuidado com esse povo que se diz religioso, vai te torturar de novo e te chamar de comunista. Eita. Já deixou a deixa pra próxima, né? Deixou a deixa. Então vamos lá, pessoal, vamos lá que tem bastante coisa pra gente trocar ideia, beleza? Partiu! Vamos lá, pessoal. Nise da Silveira. Nise da Silveira foi uma psiquiatra, né? Ela trabalhou nessa questão aí, ela nasceu, pelo que eu pesquisei, em 1905, alguma coisa assim. E ela revolucionou, como o Cid falou de revolução aqui, né? Revolucionou o campo da psiquiatria, psicologia brasileira, né? Porque ela tentou mudar os mecanismos de saúde da época por terapias, principalmente montou um ateliê para pintar, né, para colocar aquelas pessoas que tinham problemas mentais, para fazer um outro tipo de atividade que pudesse alcançar um bem-estar para eles e também ser um meio de pesquisa. Foi mais ou menos isso que aconteceu. E pelo que eu pesquisei rapidamente, eu nem lembro disso na época, teve um projeto, alguma coisa assim, de lei com o nome dela que o Bolsonaro vetou. Deve ser também por isso que eles colocaram o nome da canção, não só por causa dessa questão relacionada à loucura, mas também por essas questões, né? Porque ela tinha uma influência ali comunista, marxista, vamos dizer assim, e provavelmente deve ser por isso também o título da música referente a esse veto também. É claro que eu tô falando de forma bem rasa aqui, mas vocês podem pesquisar aí. Nise da Silveira é uma pessoa mesmo, é uma mulher, tá? Vocês pesquisem aí para saber a história dela. E aqui o Cid sempre fazendo aquelas críticas dele que ele sempre faz, né, em relação à riqueza, ao lucro, ao capitalismo. Isso é praxe do Cid. A gente já reagiu várias músicas dele aqui falando sobre essas questões, até porque essa música está diretamente ligada à música Dinheiro, que fala sobre lucro, sobre essa questão que enquanto uns dormem, os outros estão trabalhando para sustentar quem está dormindo. Então essa é a crítica dele, direcionado ao sistema capitalista, a minoria ter muito, né, que são os ricos, e a maioria que tem que trabalhar muito, e enquanto a gente, tipo, gasta o nosso dinheiro, eles estão contando o que a gente gastou, tipo isso, o dia inteiro. Isso é uma crítica direta à questão econômica, a essas questões sociais, principalmente contra o capitalismo, que se opõe àquilo que o Cid acredita, a visão de mundo dele. E é óbvio, é muito importante vocês também compartilharem o que vocês acham sobre isso, a opinião de vocês. Não é porque o Cid cantou que tá certo, não é porque o Cid falou que você tem que aceitar. Não, aqui a gente é livre para expressar a nossa opinião, principalmente eu, que já em muitas músicas do Cid eu concordei bastante com as coisas que ele falou, porém em outras eu fui totalmente contra e eu falei que eu não concordava mesmo, porque é minha opinião. Então, como aqui eu não trabalho para ninguém, e eu não dependo de proteger ninguém ou de seguir uma ideologia que impuseram a mim, então eu falo a minha opinião e é isso. Vocês também podem falar a de vocês, mesmo que sejam contrárias a minhas, tá? Pra mim tá de boa. Eu tô assim, pra mim é muito tranquilo isso.
Quem não aguenta ouvir opinião são os extremos, tanto da direita, tanto da esquerda. E ele também fala muito sobre a questão da meritocracia, que ele, em várias outras músicas dele, foi contra também. Essa questão da meritocracia é bem complicada, porque hoje em dia cria-se várias interpretações do que seja meritocracia. Obviamente, se você luta pelo que é seu, se você consegue alcançar alguma coisa pelo seu mérito, isso é mérito seu. Tá ligado? Mas também tem um outro lado que coloca, às vezes, o mérito em igualdade com pessoas que têm recursos, meio, dinheiro para alcançar esses objetivos muito mais fáceis, sem precisar de muita luta e muito esforço. Então, quando joga a meritocracia para esse lado, a balança começa a complicar, você tá ligado? Aí não é uma questão de mérito seu. Obviamente, o que você conquistar é teu, mano. Mas por esse lado, a galera bate muito porque aqueles que alcançam muitas coisas de forma fácil, muitas vezes não é mérito dele. É mérito do pai que trabalhou e a que hora ele herdou isso. Então, muitas vezes não é mérito dele. E ele entra em disputa com uma pessoa que tem que lutar muito para ter, que não tem herança, que não tem dinheiro, que não tem grandes recursos financeiros para alcançar certo tipo de coisa. E às vezes as pessoas colocam eles em igualdade. Não é igual, tá ligado? Não é igual um cara que herdou tudo para um cara que não tem nada e vai ter que lutar para alcançar o mínimo. É complicado falar de meritocracia nesses aspectos. Mas é claro, você que começou do zero, você que lutou para ter as coisas, você que alcançou, você que enfrentou diversas barreiras, dificuldades, o que você conquista é seu mesmo. Então o mérito, nesse caso, é seu, tá ligado? E é nisso que a gente também tem que se alegrar, porque a gente tem que olhar para trás e ver quão a gente teve que desprender forças para conseguir algo. E isso se torna glorioso, né? É um motivo de felicidade. A gente olha para trás e vê as pessoas que nos ajudaram a alcançar coisas, sabe? A chegar em lugares. Porque a gente também sozinho, às vezes, não conseguimos nada, né? Aí ele critica o Nicolas, a Virgínia, critica o pobre de direita, critica várias outras coisas. E ele fala, né, sobre o rap não tem lado, né, contra o sistema, mas o sistema é capitalista, tá ligado? Isso é uma crítica à própria galera do movimento, né? Que criticou tanto, mas que agora fazem parte do sistema. Mais ou menos isso. E o sistema é o capitalismo. É engraçado que antigamente o rap, né, o movimento hip hop era uma cultura marginal, que estava à margem da sociedade. Né? Um chamava até certas partes de underground, né, que tá fora do padrão, fora do mainstream. Só que hoje, de certa maneira, rappers, trappers, funkeiros viraram mainstream. Eles viraram agora parte da cultura e parte principal da cultura musical do Brasil. Então eles acabaram ocupando o lugar que é claro que foi alcançado com muita luta, muito esforço, só que agora acabou se misturando com aquilo que eles lutavam contra. Você tá ligado? Então, hoje em dia, de certa parte desse movimento, dessa cultura se fundiu com aquilo que era criticado. Então, se o sistema qual muitos rappers criticavam, né? Não era só isso que criticavam, né? Criticavam o crime, né? Como muitos passam pano hoje, criticavam a desvalorização da mulher, criticavam vários aspectos da sociedade, os descasos políticos. Hoje, de certa forma, ele se fundiu com isso. Então, é uma crítica ao próprio movimento. É por isso que ele fala que você não passa de um carneiro que quer virar açougueiro. É aquela lógica do oprimido quer ser o opressor, né? É uma crítica, tá? É uma crítica ao próprio sistema, uma crítica a próprias pessoas que criticam o tal sistema que tanto dizem, né? E por isso ele cita, né, da porta do manicômio, né, de Anísia Silveira a Lutero. Somos a revolução, né? Aí o DK chega a parte dele, ele faz várias críticas à vereadora que quis propor a lei anti-Oruan, né? Assim denominaram, porque não era esse o nome do projeto lá, não sei nem se tá ainda, se existe. Ele faz crítica também à perseguição às pessoas de opinião, principalmente que ele tá falando do lado dele agora, justamente ligando essa questão do Oruan. Isso daí, a gente pode conversar muito sobre isso, mas deveria ser um vídeo separado e eu tenho várias críticas
em relação a esses argumentos aí. Enfim. Aí ele volta a fazer a crítica ao próprio movimento, quando ele diz que a cena virou palhaçada e ele não quer fazer parte disso. Muitas das vezes a gente vê também um DK fazendo crítica ao próprio movimento, a qual ele faz parte, tá ligado? Porque, de certa forma, esse movimento se perdeu na sua luta. E hoje virou aquilo que o Cid falou, né? O cordeiro virou o açougueiro. Muito desses artistas que fazem parte do movimento aqui canta sobre ostentação, dinheiro, dinheiro e mais dinheiro, só se fala em dinheiro. E por causa disso a favela tá voando, eu tô voando de nave, a favela venceu, coisa que é mentira, é falsa. Então, de certa forma, a galera se perdeu na sua luta e virou basicamente algo ilusório, e que acaba trazendo ilusão para aquelas pessoas que seguem. De novo, o DK faz uma outra crítica que ele já fez em outras músicas ao pobre de direita e ao rico de esquerda. Ele faz a crítica porque o pobre de direita, na verdade, ele tá lutando ali para continuar sendo escravo, para levar chicotada, enquanto o rico de esquerda, que fala lutar pela causa dos trabalhadores, dos pobres, dos oprimidos, só vive viajando e é herdeiro e tem muito dinheiro. Então aqui ele quer colocar a hipocrisia dos dois lados. Mas lembrando que também os pobres de esquerda, muitos são hipócritas da mesma forma, tá? Aí o DK, ele faz a crítica, ele termina ali falando da galera rica de esquerda, que só quer saber de lacrar e tudo mais, e ele fala que sobre o trap, funk, né, não são rivais ao movimento, eles são aliados, e as pessoas entenderam errado. E ele fala que duas coisas que poderiam evitar todos esses desentendimentos e essas lutas seria consciência de classe e interpretação de texto. Obviamente aqui ele está levando para sua perspectiva, né, para sua ideologia. E, obviamente, essa ideologia, esse modo de falar, esse discurso é de alguém de esquerda, da galera que segue uma ideologia de esquerda, marxista, socialista, comunista, o que for que vocês quiserem chamar. Mas é uma galera mais voltada à esquerda, é isso. Porque muitos dizem, né, o rap não tem lado, mas a maioria admite e defende que o rap é de esquerda, porque luta pelo pobre, pela causa do trabalhador, do operário, mas enfim. O problema é que, como ele falou antes, tem problema do lado da direita e da esquerda. É claro que ele sempre vai focar que o problema é a direita inteira e parte da esquerda só, sendo que para mim também é a esquerda inteira, porque aqui a gente tá falando de ideologia e de política. E então é um problema. Aí ele fala que reza para Jesus e pede, né? Torce e aguarda que ele volte um dia, mas que Jesus tem que ter cuidado quando ele voltar, ele não ser torturado e morto de novo, porque a galera aí que diz seguir ele, que diz que é religiosa, pode pegar e torturar, matar ele de novo e chamar ainda ele de comunista. E aí entra, né, mais uma opinião do DK, que eu discordo 100%. Tá ligado? E a primeira vez que eu apareci aqui no canal foi justamente numa reação de uma fala do DK sobre Jesus ser comunista. Obviamente que Jesus, se ele viesse nos dias de hoje, claro que, né, o tempo foi aquele, o tempo exato a qual Deus tinha planejado, mas se fosse hoje, Jesus seria uma decepção para muitas pessoas, porque na época de Jesus ele foi uma decepção. Porque a ideia, a concepção de Messias que as pessoas tinham não era de um Deus que salvaria eles do pecado, mas seria de um rei que tiraria Israel da opressão e do jugo romano. E por isso muitas pessoas no decorrer dos anos do ministério de pregação de Jesus se decepcionaram com ele. Tantos os mais ricos, tantos os mais pobres. A gente vê discípulos se afastando de Jesus por causa disso, porque esperavam que Jesus seria um revolucionário. Então, pela causa da opressão que Israel vivia, que seria a causa máxima daquele povo, Jesus não fez nada. Porque o propósito de Jesus era tirar a humanidade da opressão do diabo. E não da opressão simplesmente de um império que anos depois iria se dissolver naturalmente. Então, a ideia de achar que Jesus, se ele viesse hoje, ele seria chamado de comunista é falso, porque Jesus não serviria nem para os padrões comunistas e também ele não serviria nem para as causas direitistas.
Você sabe por quê? Porque Jesus veio pela causa do Pai. Hoje em dia as pessoas chamam Jesus de tudo, Jesus de o primeiro comunista, Jesus pela causa do pobre, Jesus é o revolucionário, mas alguém falou para você que Jesus era Deus? Isso é a base de tudo. Isso é o maior de tudo. Jesus não estava preocupado com o reino daqui. Ele estava preocupado em nos levar para o reino dele. Então não adianta achar que Jesus ia estar pela causa de Marx. Jesus ia. Não ia. Não ia. Você tá ligado? Então, por isso eu sou contra essas ideologias. Porque eu não sigo ideologia, eu sigo a fé. E a minha fé, mediante a Bíblia, é anticomunista, é anti-esquerdista, é também anti-direitista, porque a gente viu que também a direita se levantando, querendo tomar o poder, querendo fazer tudo o que a gente sabe que aconteceu no Brasil, e isso é antibíblico, é anti-evangelho. Então, a palavra de Deus, a missão de Cristo é ante as ideologias humanas, porque ele veio pela causa divina. A causa de salvar a humanidade do pecado, salvar a humanidade da sua incapacidade, do seu estado desgraçado diante de Deus. Porque diante de Deus todos já estavam condenados. Então a morte de Jesus, a missão de Cristo veio para resgatar a humanidade da condenação. Por isso a Bíblia não é um livro de tudo. A Bíblia não é um livro sobre tudo. A Bíblia não é um livro sobre os povos. A Bíblia é um livro sobre o Messias. A Bíblia é um livro da vida porque é a vida eterna, a qual Jesus nos proporcionou. Então a visão ideológica que as pessoas tentam encaixar Jesus é antibíblica e até heresia, porque Jesus não se enquadra em nada. O que nós deveríamos fazer é nos enquadrar a ele e não enquadrar Jesus nas nossas vontades. A Bíblia não é sobre a minha opinião, mas é sobre a vontade de Deus. A Bíblia não é sobre os meus méritos, mas é sobre os méritos de Cristo, para mostrar que sem ele eu não tenho mérito nenhum e eu preciso dele para alcançar o perdão de Deus. Então, a visão política sobre Jesus, as visões ideológicas sobre Jesus são falsas, porque eu só consigo saber exatamente sobre Jesus na própria palavra de Deus. Então, quando uma pessoa diz que leu Marx e conseguiu ver Cristo, como Paulo Freire falou, né, entender mais sobre Cristo, uma visão ampliada sobre Cristo, é um pouco falsa, porque não se sustenta. A gente consegue compreender melhor sobre Deus através da sua palavra e através do seu Espírito que nos ensina dia e noite tudo aquilo que ele nos deixou. Então, todas essas lutas que foram cantadas aqui, da sua opinião ideológica e política, você tá certo. Seja você contra ou a favor do que eles disseram, mas espiritualmente, somente a Bíblia, somente a palavra de Deus, somente o próprio Deus pode nos esclarecer e nos ajudar. E por isso que eu faço o máximo esforço para tentar olhar para o mundo, olhar para as nossas dificuldades, as nossas desigualdades, os nossos preconceitos com o olhar de Cristo. E não com o olhar de Marx. E não com o olhar, sei lá, de qualquer outra pessoa aí de direita que você quiser dizer. Não, porque não é isso que Jesus nos chamou para fazer. Jesus não nos chamou para rebelarmos contra o sistema, nos rebelar contra o império, contra a república, contra a monarquia. Jesus nos chamou para pregar a salvação, a vida eterna e, de certa forma, a condenação também. Então, o cristão, ele não se preocupa em fazer revolução armada. Os cristãos se preocupam em salvar as vidas do pecado e do poder do diabo. Claro, mas dentro da nossa sociedade, a gente tem os nossos direitos e os nossos deveres civis também, que a gente tem que ter mediar, primeiramente, com uma mentalidade de Cristo e não com uma mentalidade revolucionária ou contra-revolucionária, assim seja, de forma política. Porque, de certa forma, o evangelho ele vai acabar se opondo às ideologias e às políticas humanas. Então é isso, pessoal. De certa forma, sim, é interessante a música, por mais que diversas coisas eu não concordo, principalmente a última. Se Jesus viesse hoje, ele teria que ser morto, porque era esse o propósito de Deus, de uma forma ou de outra, mas ele não iria se aliar a nenhum lado político para decepção de várias pessoas, tá? Jesus não é um revolucionário de esquerda e nem de direita.
Até porque isso é anacronismo, né? Para começar. Jesus, ele é Deus. Isso é tudo. Ele é Deus. Ele tem atributos próprios, exclusivos, porque ele é Deus. Filho de Deus. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Não esqueça de deixar suas opiniões aqui nos comentários, beleza? Tamo junto. Não esqueça de inscrever-se no canal também, curtir e compartilhar o nosso vídeo, nosso canal para outras pessoas. Tamo junto. Deus abençoe vocês, a casa de vocês, a família de vocês. Até o próximo vídeo e marcha nos progressos.